Aqui estamos em Mainz, na Alemanha, no ano de 1455. Johannes Gutenberg passou os últimos 10 anos aprimorando uma invenção que adiantou significativamente o movimento da Reforma. A invenção de Gutenberg, uma impressora com tipos móveis, foi chamada de Revolução da História. Um evento que mudou o curso da história. Operada por apenas 2 homens, a prensa de Gutenberg podia fazer em um dia o que vários escribas juntos levavam meses para fazer. A chave do processo de Gutenberg era um módulo calibrado de tipo, o que permitia que letras individuais fossem produzidas rapidamente. A experiência de Gutenberg com tipos de chumbo foi muito útil para desenvolver uma liga única apropriada para aguentar os rigores das impressões repetidas. Os tipos eram montados à mão, letra por letra, em uma moldura de madeira, e então rolava-se a tinta sobre a superfície do tipo, e a moldura era prensada contra uma folha de papel. Gutenberg tinha a reputação de ser um fiel devoto. Então, não foi por acidente que o primeiro livro escolhido para ser impresso tenha sido a Bíblia. Quando falamos sobre a Reforma, ela na verdade aconteceu no século XVI. Ainda temos que voltar no tempo para o período que viu a ascensão do que nós chamamos de pioneiros da Reforma. John Wycliffe foi um pioneiro, John Huss, da Boêmia, foi um pioneiro, Peter Waldo, dos waldenses. Os pioneiros eram pessoas que, como se diz, estavam à frente do seu tempo. Eles eram capazes de olhar através dos séculos e ver que a igreja realmente precisava de uma reforma, precisava ser mudada. Não é que eles quisessem transformar a igreja em algo totalmente diferente. Não é que eles quisessem levar a igreja a seguir a crença dos próprios reformadores, exceto por uma crença. Essa crença era de que a igreja, assim como o povo, se colocassem sob a autoridade da palavra de Deus. Sola Escritura. Só as Escrituras. Podemos não perceber, quando olhamos para esse livro, que na verdade deixamos um mundo e entramos em um outro. Deixamos o mundo medieval e estamos agora no mundo moderno. Alguém já disse bem que 3 coisas criaram o mundo moderno. A primeira foi a pólvora, porque permitiu que as pessoas vivessem de maneira diferente e culminou no surgimento das nações fortes. E a segunda foi a bússola, que permitiu que as pessoas navegassem em alto mar e realizassem descobertas. A terceira invenção é o que vemos aqui. É a impressão com tipos móveis. Esta é uma Bíblia de Gutenberg. Está na Vulgata Latina. E, segundo registros, foi o primeiro livro a ser impresso por tipos móveis. A Bíblia de Gutenberg era uma Bíblia de 42 linhas, impressas no ano de 1455 na tipografia de Johannes Gutenberg, em Mainz, na Alemanha. É quase impossível descrever o impacto que a impressão com tipos móveis causou no mundo. Para começar, permitiu que os livros pudessem ser produzidos mais rapidamente, com mais precisão e mais baratos do que se fossem copiados à mão. Antes desse tempo, cada livro era manuscrito. Era escrito à mão. Agora, ele pode ser duplicado muito mais rapidamente. Há 48 Bíblias de Gutenberg completas ou parcialmente existentes hoje. E temos o privilégio de ter esta aqui aberta no livro de Daniel. Impressa com tipos móveis, não só significava que os livros podiam ser disseminados com mais rapidez, mas também as ideias. E as ideias da Reforma são impressas e espalhadas por toda a Europa, onde as pessoas podem ler e compreender. Então, esse livro, apesar de ser uma Vulgata Latina, apesar de estar em uma língua que muitas pessoas não compreendem, forneceu recursos para os tempos da Reforma. A Renascença foi uma época na Europa em que as pessoas começaram a se interessar mais pelas artes, pela literatura, pelo aprendizado. Tendo início no século XIII, houve uma grande noção de que havia muito mais coisas do que já possuíam. Eles não eram mais passivos em relação às autoridades sobre eles, tinham um espírito agressivo, eles queriam aprender.
Então, a Igreja Católica tinha as suas tradições, e a liturgia era em latim, que não era muito conhecido pelo povo europeu. Na Alemanha, no caso de Lutero, eles queriam ter as informações por si próprios. Um dos avanços mais significativos em direção à reforma foi o resgate da língua grega. Durante séculos, cópias das escrituras gregas foram guardadas e esquecidas. Agora, chegou a hora para elas ressurgirem. No entanto, os reformadores eram divididos em duas classes. Uma classe era chamada de reformadores doutrinais, que queriam ver a igreja reformada não só do modo em que ela se conduzia, mas no que ensinava também. Eram chamados de reformadores doutrinais. Havia um outro grupo de reformadores, chamados de reformadores morais, e parte deles eram chamados de humanistas. Eram eles que sentiam que os problemas da igreja poderiam ser resolvidos se as pessoas fossem educadas, e para educá-las se voltavam aos escritores antigos da Grécia e Roma para aprender com eles, porque essas pessoas também eram educadas, não tiveram nenhum problema em relação aos textos dos escritores romanos, porque escreviam em latim, mas quando foram estudar os autores gregos, tiveram que aprender a língua grega e aprenderam. E até estabeleceram uma academia na cidade de Florença, chamada Academia Platônica, onde muitos líderes da igreja iam e estudavam a língua grega. Este processo continuou a aumentar e a crescer, e com isso começou a demanda pela Bíblia em língua grega, e aí surge um homem chamado Erasmo que entra em cena. Erasmo era um humanista grego. Ele aprendeu a língua grega, e aliás, alguns dizem que ele foi o maior estudioso em grego de toda a Europa. Erasmo queria ver a palavra de Deus em grego também. Mas Erasmo também tinha um outro desejo. Erasmo estava insatisfeito com a Vulgata, então ele fez uma tradução para o latim. Ele tinha uma tradução em latim e uma outra em grego que ele gostaria que fossem impressas juntas. Ele se aproximou de um gráfico grego que vivia na Basileia chamado Johannes Froben. Froben e Erasmo trabalharam juntos para produzir o primeiro Novo Testamento em grego a ser impresso e publicado. Era chamado de Novum Instrumentum, um novo instrumento. É o instrumento que foi usado para levar adiante a reforma da igreja. É um livro que contém o grego na coluna da esquerda e o latim, que não é a Vulgata, é a tradução que o próprio Erasmo fez, e as duas correm paralelamente. É quase impossível exagerar ou diminuir a importância desse livro. No Scriptorium, nós temos o privilégio de ter muitos livros raros e preciosos, mas eu diria a vocês que este pode ser o mais importante livro aqui do Scriptorium. Essa é uma afirmativa ousada. Por que eu diria isso? Eu digo isso porque esse é o livro que nos deu a reforma. E nos deu a reforma porque agora os estudiosos das Escrituras não vão consultar uma tradução para os seus ensinamentos. Antes dessa época tinham que estudar a Vulgata latina. Agora podem voltar às fontes originais por conta própria, porque um dos grandes lemas dos humanistas era ad fontes, voltar às fontes. Então agora podemos voltar à fonte do próprio Novo Testamento. E quando as pessoas, como Martinho Lutero, voltavam e estudavam o texto na linguagem original, descobriam que havia alguns erros na Vulgata, erros de tradução, e uma dessas traduções era a da palavra arrependimento. Na Vulgata latina era traduzida como fazer penitência, que era um sacramento da igreja. Mas acontece que um erro de tradução muito mais importante, mais crítico, foi a tradução da palavra justificar. Jerônimo, quando traduziu a palavra, deu o sentido de uma mudança moral. Ele traduziu justificar como agir com retidão. Essa é uma mudança que acontece no interior da pessoa, mas quando a palavra justificar é usada no Novo Testamento em grego, é sempre usada num sentido legal. Declarar justo é algo que o próprio Deus declara sobre uma pessoa, e
o próprio Lutero disse essas palavras quando eu vi que a retidão de Cristo ou a retidão de Deus não era um padrão impossível que eu tinha que obter por meus próprios esforços, mas eu vi que era um dom gratuito de Deus e era recebido apenas pela fé. Eu senti que havia entrado nos portões do paraíso. Mas onde Martinho Lutero viu isso? Aqui neste livro, aqui no versículo 17, no primeiro capítulo do livro de Romanos. Nós temos aqui a primeira edição da Bíblia de Lutero, impressa em 1533. E isso foi realmente um cataclisma para todo o conceito de igreja. Mas quando a Bíblia foi traduzida para o idioma alemão, no caso de Lutero, isso levou o povo alemão para a ideia da reforma. Eles começaram a entender que a Bíblia dizia muitas coisas que contradiziam o que a igreja fazia. Então eles começaram a assumir a mesma atitude de Lutero, dizendo: ei, isso tem que mudar, isso não está certo, a Bíblia não diz isso. Então o trabalho de tradução para o vernáculo foi extremamente importante em termos de criar o momento da reforma. É logo após esse grande impacto que vemos Lutero como reformador, no sentido de uma quebra completa da tradição. Essa nunca foi a intenção de Lutero. Como monge da Igreja Católica, ele queria trazer a reforma internamente, queria melhorar o sistema eclesiástico, não mudar o sistema. Mesmo as teses que Martinho Lutero afixou na porta da igreja em Wittenberg não foram exigências de mudanças, eram simplesmente perguntas, para fazer com que os líderes da igreja pensassem sobre o conceito de que as escrituras e somente elas deveriam ser a fonte não só do que acreditamos, mas como vivemos. Quando o povo começou a entender, então houve uma mudança radical e deu início a um sistema totalmente novo em oposição à Igreja Católica. Essa nunca foi a intenção de Martinho Lutero, mas se tornou um efeito lógico em relação ao que ele pensava.